Iniciado. Louvado seja Deus. Lição 8, dia 20 de fevereiro de 2011. A lição tem o título: Quando a Igreja de Cristo é perseguida. Alguns dos irmãos têm o texto decorado, ou seja, ficar em pé e recitar o texto? Não? Aí tem as irmãs? Luana? Amém. Mais alguém tem o texto decorado? Veja bem, diz a palavra de Deus: bem-aventurados, ou seja, felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa do Senhor. Então, porque o mundo nos odeia, o mundo não nos quer perto, porque nós temos em nome do Senhor anunciar o quê? Anunciar a transmissão do mundo, a transmissão do homem ímpio. Dizer assim, meus amigos, se você continuar nessa vida, o feliz será inferno, por isso o mundo nos odeia. E o mundo temos mentindo, lança calúnias contra nós. E nós ficamos como? Amargurados, tristes, num canto escondidos? Não, nós nos alegramos porque Deus está conosco, e muito maior que está em nós do que está no mundo. Aleluia. Verdade prática nos fala assim: apesar das perseguições contra a Igreja de Cristo, o Evangelho torna-se a cada dia mais universal e influente. Nenhuma perseguição haverá de deter o avanço da Igreja. Veja bem, nenhuma perseguição haverá ou irá se opor ao crescimento da Igreja. Nós veremos depois da lição, quando a Igreja foi perseguida, os irmãos foram presos, mortos, foi que a Igreja mais cresceu, mais evangelizou, mais trabalhou para Deus, no momento da tribulação e da perseguição. Aleluia. Peço, irmãos, estão sentados, coloquem em pé, e façamos então a leitura bíblica em classe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 8, versículo 1 a 8. Esperar então que alguns irmãos que não tenham visto possam procurar e achar. Que bom que a maioria dos irmãos tem a revista dominical. Já estamos na lição 8, não é? Então, os irmãos que já querem a próxima lição, que ainda não sei qual será o tema, mas pode, juntamente com o Max, então se inscreverem, com o seu nome ali, seu pedido, para que possam, próximo semestre, ter a revista em mãos, né? Atos Apóstolos 8, verso 1, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Saulo afogava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, todos encerravam na prisão. Alguns quebravam os pés, por toda parte, anunciando a palavra. E descendo de vida, vai nessa maneira que chegava a Cristo. E as multidões humanamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíram de muitos e os tinham, clamando e alta voz, e muitos paralíticos todos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Oramos. Santo e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Filho amado, Pai, que nessa manhã chegamos nessa cadeiração, Pai amado, pedindo, Senhor amado, a Tua revelação, Pai, a Tua revelação sobre o licenciamento que nós teremos, Senhor, a Tua revelação sobre as palavras, Pai amado, que a Tua vem nos ensinar, vem, Senhor, nos erguer, Pai amado, nos dar, Senhor amado, forças para perseguir, Pai amado, não importando
a perseguição, suportando a aflição, suportando, Senhor, Tu és conosco, Senhor, Pai. Nesse meu filho, Senhor, enche esses vasos, Pai, do oração para o Senhor, Pai. Os fortaleça, Pai, amado. Nos ajude, Pai, a encontrar caminho, Pai, uma solução para os problemas, para as dificuldades diárias, Pai, amado. Mas em tudo, Senhor, amado, Pai, amado. Entrega, Senhor, para a grande vitória do Deus para nós amanhã. Pois, Pai, fica com nós, pedimos a Tua companhia, conosco, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, entrega, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Continuar sendo nas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero me reportar aqui, meus irmãos, de início, ao capítulo 5, verso 34 e 39 ao 39 de Atos Apóstolos. A palavra de Deus são os dias para que os irmãos prestem atenção. Atos Apóstolos 5, verso 34 diz assim: Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque, antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém a este ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus, e concordaram com ele. Aleluia. Então muitos se levantaram, dizendo que era de Deus, mas obras que caíram por terra. Mas agora, Gamaliel disse: se essa missão de Deus, se essa obra é de Deus, ela não irá cair, porque Deus está no meio, Deus está agindo, Deus está fazendo algo no meio do povo. E por isso nós cremos que a obra, quando é de Deus, não há mundo, não há diabo, não há ninguém que possa se levantar contra a obra do Senhor, mas a obra do Senhor irá prosseguir, querendo eu ou não querendo. E o diabo certamente não querendo que a obra de Deus continue e prossiga, mas ela irá prosseguir. Aleluia. Ó Deus. À medida que a jovem igreja se estabelecia em Jerusalém, ela enfrenta desafios de dentro e de fora. Apesar da tensão que esses desafios causam, cada um deles resulta no fortalecimento do corpo de Cristo e na definição permanente da sua missão sobre a terra. Desafios internos. Bem, a igreja de Deus sofreu desafios internos dentro da igreja. Não era fora, não era o mundo que atacava, mas era dentro da igreja mesmo. Por exemplo, era quem? Ananias e Safira. São incentivados por Satanás a introduzir avareza, hipocrisia e fraude na comunidade. Dessa forma, corrompendo a pureza da igreja. Suas mentes, suas mortes, deixam claro que Deus está ativo entre essas pessoas que são convocadas a refletirem sua santidade, a estimular uma nova onda de milagres e evangelização. Pessoas de Deus, serviam a Deus, comungavam na igreja, mas era mentira ao sacerdote, era mentira para o Espírito de Deus. Por isso, o Senhor, que eles caíram mortos pela sua ofensa, pela sua mentira, ao qual nós damos a lição passada. Mais tarde,
surgiu o conflito entre os irmãos de fala grega e de fala aramaica sobre a distribuição de alimentos aos necessitados. Mais um conflito interno quanto à distribuição de alimentos dentro da igreja. Os desafios externos, a reação do povo à pregação dos apóstolos enche de inveja os membros do grupo do sumo sacerdote. Os apóstolos são presos. Ó Deus. E somente a voz moderada de Gamaliel, talvez o mais honrado dos sábios judeus até hoje, impede o sinédrio de provocar a morte deles. Então, o texto nós lemos aqui em Atos 5. Então Gamaliel foi levantado para impedir a morte dos apóstolos. Apesar disso, o rápido crescimento da igreja cria uma hostilidade. Veja bem, a igreja cresceu rapidamente, isso criou então uma hostilidade entre os irmãos. Frustrados por causa da pregação de Estevão, os membros de uma sinagoga conspiram para acusá-lo falsamente de falar contra o templo e contra a lei de Moisés. Acusam de crimes religiosos graves. Arrastado diante do sinédrio, Estevão narra o esforço histórico de Deus para alcançar um povo determinado em resistir ao Espírito Santo. Um povo que perseguiu os profetas e que agora traiu e assassinou o próprio Cristo. Então Estevão se levanta como um povo deles irem contra a lei de Deus. Não só isso, perseguirem e matarem os apóstolos e perseguirem e matarem até o próprio Cristo, mas ele trouxe diante do povo, diante dos sacerdotes, o crime deles. Aleluia. E por isso, mentiram contra ele, caluniaram contra ele. Ele foi morto com pedras, apedrejado. Mas antes de morrer, ele viu o Cristo amado que vinha em submissão para buscá-lo. Aleluia. Mas ele perseverou na fé, na comunhão com Deus até o fim, até o último fôlego de vida. Ele persistiu, reportando a tudo que o mundo, que o maligno quis afetar sua vida. Mas que sirva o nosso exemplo. E esse sangue derramado, sangue de Estevão, não foi em vão que foi derramado. Mas vemos que entra nessa lição com a importância do sangue do homem inocente derramado em favor de muitas pessoas. Passamos à introdução. Semeado em Jerusalém, o sangue de Estevão frutifica a vocação universal da igreja de Cristo. O que parecia mais uma seita judaica extrapola as fronteiras de Israel como reino para conquistar o império. Nesse processo, Saulo de Tarso antagoniza um importante papel. Perseguindo, espalha a chama do Evangelho. Mais tarde, já converso e perseguido, leva essa mesma flama até aos extremos da terra. O martírio de Estevão não foi em vão. Mais tarde, testemunharia Tertuliano, um dos mais importantes apologetas eclesiásticos. Disse ele: quanto mais nos esmagardes, tanto mais cresceremos, que semente o sangue dos cristãos. Neste momento, a Igreja de Cristo é perseguida em todo o mundo. Sim, persegue-nos, não apenas física, mas cultural e institucionalmente. A semelhança dos cristãos primitivos, quanto mais tentam reprimir-nos localmente, mais universalmente nos espalhamos. Aleluia. Mas o sangue daquele homem, Estevão, não foi em vão. E Saulo, aquele que depois de sangue de Estevão ser derramado, Saulo se levanta, Saulo de Tarso, para perseguir a igreja, para prender a igreja, matar os cristãos.
E quando isso corria, é o tempo que mais a igreja se espalhava, mais a chama do Evangelho se espalhava no mundo a qual viviam aquelas pessoas que no momento de perseguição se espalhavam. Como disse aqui Tertuliano, quanto mais nos esmagardes, tanto mais cresceremos, que é semente o sangue dos cristãos. Então a semente do nosso crescimento é o sangue dos cristãos derramados. A semente ali que agora Tertuliano falava, o sangue de sempre foi semente para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles cristãos, para aqueles que simpatizavam com o Evangelho, alcançar almas, vidas. Por quê? Por causa do sangue do homem que não se atemorizou diante das perseguições, mas ele levou o Evangelho até o fim. Aleluia. E por ter a morte, como podemos ser uma morte gloriosa? Por quê? Porque ele viu o próprio Cristo vindo buscar. Aleluia, buscar a sua vida. Aleluia. Então, como disse, nós precisamos então guardar as palavras, saber que um dia também por nós, alguém gemeu, alguém chorou por nós, alguém muito orou por nós, e por isso hoje nós estamos na igreja, contentes a nós com Deus, e é o sangue de Cristo que nos deu agora, então, a abertura da vida eterna. O sangue do inocente também, morto por nós, como uma morte expiatória nas nossas vidas. Esse sangue não foi derramado em vão, mas ele nos deu então a possibilidade, a condição de sermos agora seres chamados filhos de Deus. Ponto 1. Os efeitos da morte de Estevão. O teólogo inglês Matthew Henry, um dos maiores comentaristas das Sagradas Escrituras, escreve muito sábia e apropriadamente. Algumas vezes, Deus levanta muitos ministros fiéis sobre as cinzas de um deles. Haja visto o martírio de Estevão, se aos olhos humanos era uma simples execução, à vista divina, aquela morte foi o caminho que conduziu muitos à vida, inclusive um homem fero e irreconciliável, como Saulo de Tarso. Somente a história haveria de avaliar os efeitos do ensinamento daquele justo. Meu Deus. Como disse Matthew Henry, algumas vezes Deus levanta muitos ministros fiéis, mas como Deus levanta? Sobre as cinzas de um deles, a cinza de um ministro, a cinza de um apologista, de um evangelista, que pregou a palavra, morreu, sacrificou sua vida, dando igual fé, mas abriu um trabalho, e muitos seguiram ao leito. Pela cinza de um homem, muitos ministros se levantam, e o Senhor prossegue. Mas aos olhos humanos, a morte de Estevão era uma simples execução. Aos olhos de quem vira a morte de Estevão, olha, Estevão morreu, o homem que morreu em vão, não vai levar nada em si agora, então morreu, foi uma execução, e não deram nada por isso. Mas aos olhos de Deus é diferente. Deus não vê como vê o homem, mas aos olhos de Deus, aleluia, aquela morte foi o caminho que conduziu muitos à salvação. Teve a morte de Estevão também, junto a Saulo de Tarso, que sobre os pés, aos pés de Saulo eram lançadas as capas, as roupas que eles estavam matando Estevão. Mas isso também tem uma grande importância na salvação, na transformação de Saulo. Mas Deus começou a atuar a vida de Saulo aos poucos. Mas para Deus, Saulo era alguém muito importante. Agora, os efeitos do assassinato de Estevão. Bem, teve dois efeitos aqui, qual temos na revista. Efeitos, consequências que surgiram da morte de Estevão. Um efeito foi sobre a vida de Paulo. O outro efeito foi sobre a igreja de Cristo. O efeito da morte de Estevão na vida de Paulo. Como ouvir um discurso como o de Estevão e não curvar-se
as evidências do Evangelho? Embora teimasse em não reconhecer a Jesus como Messias de Israel, Saulo de Tarso não pôde ficar indiferente às palavras e ao martírio daquele santo. É o que depreendemos dessas palavras do próprio Senhor. Tem Atos 26, verso 14, onde Jesus disse: pois escutou com Saulo ao caminho de Damasco, disse o Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Poderia ter dito Saulo em resposta: mas Senhor, como assim se eu te persigo? Eu nem sei quem tu és. Mas Jesus iria dizer certamente a ele: Saulo, quando persegues a um dos meus pequeninos, quando persegue a igreja, quando persegue cada um cristão, é a mim quem te persegue. Tu não vês, Saulo, mas eu estou na igreja. A igreja está em mim. E quando persegues, afliges a igreja, é a mim que persegues. Então você, meu irmão, você, minha irmã, quando alguém te calunie, te persiga porque você é um cristão, saiba que as pessoas, eles saem atirando pedras, não contra nós, mas sim contra o próprio Cristo. A perseguição é contra Cristo. E o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas não éramos para temer, porque o mundo que nos aflige, nos angustia, também afligiu, angustiou, perseguiu ao próprio Cristo, mas ele teve vitória. E é em nome de Jesus que nós também teremos a vitória. Aleluia. Aleluia. Aliás, o mesmo Saulo o confessa: eu, quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia nessa morte, e guardava as vestes dos que eu matava. Atos Apóstolos 22, verso 20. A evangelização de Saulo teve início com o sermão de Estevão em Jerusalém, sendo completada em Damasco por Ananias. Muito em breve, o que localmente perseguiria a igreja, universalmente haveria de expandi-la de Antioquia a Roma. Aleluia. Então aquele perseguidor foi chamado, foi escolhido, e para Ananias Deus disse: vá, ore por esse homem, porque esse homem é para mim um vaso. Esse homem que está na cidade, uma casa, onde Deus indicou Ananias, para Ananias orasse por ele. Agora Saulo cego, Deus mostrou para Saulo que ele era um cego, também espiritualmente, ao ver e a consentir com a morte de Estevão. Saulo consentiu com a morte de Estevão, porque era um cego espiritual. Mas Deus viu nele, não apenas no homem, mas viu um cego que iria levantar a obra de Deus, queria ser um grande pastor naquela região, um grande missionário naquela região. Deus viu isso na vida de Saulo. E por isso que Deus disse para Ananias: vá, estenda as mãos sobre ele, ore para ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. E agora Saulo já então testemunha isso, glória a Deus. E ver então, e Saulo falando como ele estava presente à morte de Estevão, ele lembrou-se disso. Por isso, a morte de Estevão, o sangue aspergido, o sangue derramado de Estevão, foi algo que marcou certamente a vida de Saulo. Por isso que teve então esse testemunho agora falando ao povo da morte de Estevão. Quando os irmãos esperam algo de repente para comunicar ou para falar de acordo com a lição, os irmãos podem erguer o braço, que eu não posso parar de pregar porque a hora é curta. A hora é curta, mas os irmãos têm a possibilidade de também testificarem ou falarem algo a respeito da lição, quando quiserem. Com dois, então o testemunho, ou seja, o efeito do sangue de Estevão derramado, também teve um efeito sobre a igreja. Com os termos da grande comissão, a ecoar-lhes
os ouvidos, sabiam os santos apóstolos que a igreja que parecia circunver-se a Jerusalém, mas quando saíram da Judeia, quando alcançaram Samaria, e quando atingir os mais distantes lugares da terra, estando ainda essas perguntas por se responder, eis que o martírio de Estevão precipita a dispersão da igreja de Jerusalém. Aleluia. Quero ler com os irmãos em Mateus 28, versos 19 e 20. Glória a Deus. Mateus 18, verso 28, verso 9, 18 e 20. Fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então essa era a ordem, esse era o mandado de Deus, do Senhor Jesus Cristo, aos discípulos. Portanto, ide, saiam de Jerusalém e vão anunciar a palavra. Aleluia. Os apóstolos perguntam: mas quando iremos anunciar? Quando iremos sair? Qual será a hora? Glória a Deus. Mas eles talvez tivessem, ou certamente tivessem com medo. Mas Jesus disse: ensina o povo a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis o mais importante: eis que eu estou convosco todos os dias. Deus diz para nós não nos atemorizarmos, não enfraquecermos, mas irmos, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco, e Deus que nos fortalece, nos encoraja e nos abre o caminho. Aleluia. Ao relatar o evento, descreve Lucas, em Atos 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. São dispersos da onde? Agora, às vezes Deus permite que o povo seja espalhado da cidade, como foi ali em Jerusalém, foram espalhados da cidade. Mas por quê? Para que a palavra de Deus crescesse, fosse anunciada não só em Jerusalém, não só na Convenção Misioneira, não só nas redondezas, mas mais ali, mais lá, mais acolá. Anunciar a palavra de Deus aonde? Você e eu anunciamos aonde formos, na região que formos, sabe onde formos. Vocês permitiram o país a qual formos, mas Deus permite nós irmos para anunciar a palavra. Então foi permissão de Deus essa dispersão daqueles irmãos. Foi o seguinte: quando aqueles piedosos varões puseram-se a sepultar o corpo de Estevão, não sabiam eles estarem, na verdade, semeando uma semente que, de imediato, multiplicar-se-ia dentro e fora dos termos de Jacó. Não foi exatamente isto o que está no Senhor, como diz em João 12, verso 24. Na verdade, eu digo o quê? Se um grande trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Aleluia. A semente do Evangelho naquela região caiu por terra, no sangue de Estevão caiu, mas ela não morreu ali. Ela semeou e deu muito fruto. E a igreja ali então teve esse testemunho de fé, e ela cresceu, mas também no sangue, ou na cinza de um apóstolo, na cinza do homem de Deus, cresceu uma igreja. Eles foram adiante, porque Deus está com eles. Mais tarde confirmaria o doutíssimo Tertuliano as palavras de Cristo. Diz Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Como disse, o sangue de Estevão foi a semente para a igreja naquele tempo. Aleluia. As perseguições à igreja não ficaram no passado. Esse sistema que jaz no maligno
tudo faz por sufocar a noiva do Cordeiro. Está você preparado a defender a sua fé? A pergunta a mim: se eu estou preparado para defender a minha fé, aonde? No meu trabalho, na minha vizinhança, no caminho ao qual eu ando, e sou pronto a defender a fé, dizer que eu sou o seu Senhor. E quando você? A pergunta fica no ar. Glória a Deus. Morreria por amor de Cristo, eu ou você? Muitas pessoas da nossa era morreram por defender o nome de Cristo, por não negarem a fé. Chegaram um ponto que tu nega a tua fé, isso é só livros, mas ele pode correr hoje, pode estar correndo nesse momento, alguém que confrontado contra a parede, alguém que seus algozes, e pergunta: tu nega Cristo ou nós te mataremos? Mas se não, eu não nego Cristo. Prefiro morrer, mas morrer salvo. Prefiro a vida ganha para Cristo. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo em suas cartas: porque já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E o morrer é lucro, e viver é Cristo. Vivamos para Cristo. E precisamos morrer por Cristo, porque a nossa luta será acabada e a nossa vitória é certa em nome de Jesus. Não podemos fugir a essa pergunta, que a nossa confissão seja tão firme quanto a de João Hus, reformador protestante da antiga Boésia. Disse João Hus: com maior alegria confirmarei com meu sangue a verdade que tenho escrito e pregado. João Hus confirmaria com seu sangue, derramando sangue, mas confirmaria a palavra que ele pregava, que ele ensinava, que ele escrevia, que ele defendia. E certa feita, houve uma grande oposição, perseguição contra João Hus, ele se escondeu, mas o povo, o império, fez a proposta a João Hus: João Hus, venha ter encontro conosco, com os sacerdotes, com a igreja que comandava o governo, e nós seremos salvo conduto. Nós poderemos vir, nós iremos reunir com você, e nós iremos prender João. E João falou: provavelmente eu irei lá. Mas o amigo de João está preocupado assim: João, não vai, João, isso é uma mentira. Estou chegando lá, eles iam te prender, iam te matar, iam te queimar numa cruz, no fogo, te crucificar. João, não vá. Mas João disse: ao liberto testemunho do homem que me pregou a palavra, viveu a palavra, eu conheço as palavras que ele um dia ministrou, nós estamos de pé ainda hoje, que Cristo era com ele. Mas João usa assim, aos seus amigos que não queriam que ele fosse àquela cidade, aquele encontro com os religiosos, aquele encontro com aqueles soldados, assim: nem que me caiam demônios sobre a minha vida, demônios como abelhas em cima das casas do despovoado, nem que venham sobre mim, demônios como abelhas em cima do telhado, mas em nome de Jesus eu irei. Ele foi, aleluia, e defendeu a fé daquele povo, aleluia. Foi morto, mas derramou seu sangue, e pelo sangue de João Hus também muitos creram, muitos foram salvos, aleluia, crendo na palavra do Senhor, um sangue mais poderoso, um sangue mais poderoso que de João Hus, o mais poderoso dos apóstolos que morreram, o sangue mais poderoso que Estevão, que o sangue de Estevão, mas pelo sangue de Cristo é que nós alcançamos a vitória. Esse sangue nos perdoa os pecados, esse sangue nos conduz à salvação, mas pelo sangue de alguém que derramado. Ponto 2: quando a igreja é perseguida. Quem ainda não leu o excelente livro Torturado por Amor a Cristo, escrito pelo pastor romeno Richard Umbran, mostra-nos o quanto a igreja de Cristo sofreu nos países comunistas. Atrás da cortina de ferro eram os cristãos perseguidos física, cultural e institucionalmente. E esse pastor que vivia lá sentia a perseguição, sentia o sofrimento. Nada melhor que ele para escrever aquilo que o povo vivia.
A igreja perseguida, mas ela não caiu por terra. Glória a Deus. Primeiro, perseguição física. Nesse exato momento, muitos são os missionários, pastores, elencos que, torturados e até mortos por causa da Santíssima Fé, fazem boa e ousada confissão entre o verdugo. Aleluia. Fazem boa testemunho de fé diante dos seus perseguidores, diante dos seus algozes. Nos fala para o Senhor, meu Deus, 1 Timóteo 6,13: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Aleluia. Também, amados, o próprio Cristo, diante dos algozes, diante daqueles que queriam lhe matar, tinha a vida, mas ele não negou a fé, ele anunciou o Evangelho, a palavra que ele pregava, que ele vivia, ele anunciou os seus algozes. Aleluia. Dando a nós exemplo, aleluia, de não temer, mesmo sejam algozes, ó Deus, os carrascos, pessoas cruéis que venham contra nós, mas defendamos a palavra do Senhor. Se pudéssemos ouvir-lhes o clamor, oremos por nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, em Cuba e nos países muçulmanos. Em cada uma dessas nações há uma igreja de Esmirna. Temos referência de Apocalipse 2, verso 8 a 11. Deixemos, pois, o conforto de Laodiceia e saiamos a espalhar a boa semente do Evangelho. Deixemos o conforto da congregação, conforto do lar, e vamos anunciar a palavra. Então, se eu pensar assim, mas fazer um grande culto, pregar para multidões, não, mas se eu pregar para uma pessoa, para duas pessoas, já estarei fazendo minha parte da salvação dessas vidas. Um dia, quem sabe, podemos nós, ao ver um grande pastor pregando no grande congresso, o pastor é para mim olhar para você, e lembrar, se era um dia, eu era alguém perdido no mundo, mas para falar de um homem, de uma mulher, eu aceitei Jesus, e as pessoas não sabem, mas hoje são grandes pregadores para o Senhor, porque por causa do Evangelho de uma pessoa. Aleluia. Pode subir a correr, mas não queremos ser agora nomeados diante da multidão, mas sim queremos anunciar a palavra de Deus, importando tempo, em tempo para tempo, mas anunciar a palavra. Aleluia. Ponto 2, perseguição cultural. Então, a perseguição física, tanto nos países muçulmanos, como em Cuba, China, Coreia, né? Ou mesmo na Rússia, mas houve uma perseguição física. Agora, a perseguição cultural. Embora vivamos num contexto cultural, não podemos nos conformar, sob hipótese alguma, com a cultura do presente século. Temos referência a Romanos 12, verso 1 e 2. Então, como devemos agir? Se de fato somos o sal da terra e a luz do mundo, transformemos a cultura que nos busca envolver através da proclamação da palavra de Deus. Deus. Bem, a cultura que nos quer envolver, nos quer tirar nosso conceito, nosso pensamento cristão, essa cultura quer nos envolver e nos tirar daqui. Mas faça o contrário, nós que precisamos envolver, ser instrumento de Deus para alcançar as vidas que estão ali fora. Alcançar como? Com a cultura não, com o pensamento cristão. Mas não deixamos o mundo nos encher, mas enchemos o mundo da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. As manifestações culturais desse mundo apregou um sutil e quase que, principalmente, o relativismo moral, a substituição dos valores bíblicos por uma ética leniente e permissiva, e a identificação do homem do homem no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Quando o homem é mais importante, se nós tivermos um quadro, eu peço que os irmãos imaginem um quadro onde está escrito lá para Deus, em letras bem grandes, Deus, que é o centro dessa fé.
Agora veja, diminuímos as letras D e S, e aumentamos as letras do meio, E, U. O que seria? O eu cresce mais que Deus. E no mundo assim, o eu pessoal, o eu vale mais que Deus. O que as pessoas têm vale mais que elas são. Aleluia. Mas não deixamos que eu cresça na minha vida. Mas como disse João, aleluia, que diminua eu, mas Cristo cresça na minha vida. Aleluia. Que Cristo possa crescer em nossas vidas amanhã. Por esse Evangelho, por esse testemunho de fé de pessoas, pelo sangue de derramado de pessoas, sempre Senhor, mas que nos alcançaram. E hoje temos por fé, aleluia, esses amigos, irmãos, pessoas que não negaram a fé, mesmo confrontados, prontos a morrer, morrendo por Cristo, mas não negaram a fé. Para quê? Para ter sido escritos em livros grandiosos? Na mídia? Não. Mas por amor a Cristo, sabendo que eles morrendo, eles sabiam que o sangue deles não era em vão, mas que um dia, aquele fruto, aquela semente derramada no chão, um dia daria fruto. E é por isso que hoje estamos aqui, vivos, porque enviou muitos antes, alguém que me derramou de Deus as suas orações. Uma mãe, um pai, um irmão, um filho, alguém derramou suas lágrimas, a sua oração diante de Deus, e Deus nos alcançou pela sua palavra. Deus. Como não podemos nos conformar com tais coisas, somos alijados da vida cultural, da sociedade. Não agiu assim os gregos em relação ao Evangelho? Então, diferente de 1 Coríntios 1, versos 2 ao 24. O que os inquisidores desse mundo não sabem é que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Lemos 1 Coríntios 1, verso 25. Glória a Deus. Fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é maior, é mais forte do que os homens. Aleluia. Então, que o mundo nos chama de loucos, mas a loucura de Deus, a qual eles pensam loucos, é mais, glória a Deus, é mais sábia que o pensamento dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Aleluia. Podem nos chamar de loucos, mas nós não iremos abaixar as mãos. Aleluia. Nós não iremos deixar de pregar diante da agora perseguição, diante da inconformidade do mundo. Se eles não aceitarem a palavra, é com eles e Deus. Mas se eu não semear a palavra, se eu não pregar, se eu não falar de Jesus para eles, é eu e Deus. Aleluia. Começar a minha vida diante de Deus, a tua vida diante de Deus. Se nós negamos a Cristo, não anunciando a palavra, se algum dia eu neguei a Cristo, eu disse, mas eu não sou crente, não, eu vou na igreja de vez em quando. Não, mas eu vou lá só às vezes. Não, mas eu só participo às vezes. Assim nós vamos negar a Cristo, não defender a fé de Jesus. Nós anunciamos a palavra. Como disse, se eles não aceitarem, é com eles e Deus. Mas essa parte nós seremos feito, e não na frente de Cristo, para vier buscar a igreja e passarmos pelo purificamento de Cristo para lugar largão. Eles não irão nos acusar que nós não temos anunciado a palavra. Somos enfraquecidos. Por Deus. Terceira parte do ponto, quando a igreja é perseguida. Perseguição institucional. Os interesses do reino de Deus jamais coadunarão com os deste mundo. Por isso, levantam-se alguns potentados buscando amordaçar a igreja de Cristo. Tentam eles, sob o apanágio do humanitarismo falso e aparatoso, impedi-la de protestar, por exemplo, contra o homossexualismo. É o mundo que tenta pedir. Nós amamos o homossexual, mas nós
Então amamos o pecado do homossexualismo. Porque Jesus, ele ama o pecador. Como nos amou um dia quando estamos tendo pecado. Tendo pecado. Mas ele não amava como nós vivíamos. Nós fomos transformados para falar a Deus. Agora o mundo, as autoridades não querem que nós pregamos contra o espírito do homossexualismo. Por isso fazem leis contra a igreja, tentando impedir a obra da salvação para esses homossexuais. Outros buscam descriminalizar práticas como aborto e o uso de drogas. E outros ainda afadigam-se em varrer das escolas qualquer vestígio do cristianismo bíblico. Diante de todos esses ataques institucionais, lembremos-nos da exortação do pastor batista norte-americano William Plumer. Alerta-nos ele: perseguição não é novidade. A ofensa da cruz jamais cessará. Aleluia. Até na cruz perseguiram aqueles algozes de Cristo, falaram mal de Cristo, até na cruz, zombaram dele, até um santo lá: Senhora, tu és Cristo, tu és de Deus, então desça e salva-te a ti e salva-te também a nós, zombando de Cristo. Aleluia. Mas houve alguém ali, do outro lado da cruz. Esse não era assim. Dimas, ele não viu como seu parceiro que não aceitou Cristo. Mas Dimas olhou para Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Dimas reconheceu que Cristo era o Senhor, que Cristo era Rei, que Cristo tinha um paraíso, que teria um reino. Cristo tinha vida, mesmo após a morte. Qual foi a recompensa de Dimas? Ainda no momento de morte, antes de morrer, mas ele reconheceu a Cristo como Senhor, e Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ainda no último momento chegou a vida, a salvação para aquele homem. Então não importa o que o mundo venha fazer, tentar impedir algo do Senhor, mas anunciamos a palavra de Deus, tempo por tempo, porque pode ser a última vez que aquela vida ouça a palavra de Deus, ouça um chamado de Deus, e possa naquele momento, naquele instante, se reconciliar com Deus, ou aceitar a Cristo, e você passa à frente, ele precisa ser morto por seus algozes, mas ter a vida salva. Aleluia. Você pensou nisso? Eles me bebam na rua, não vou pregar para ele, mas falando de Deus para ele, falando do Evangelho para ele, porque quando ele ficar sóbrio ele vai lembrar disso. Talvez quando passar pelo caminho alguém quiser cobrar uma dívida com ele vai dizer: olha, eu não tenho anjo para te dar, mas eu tenho só Cristo para te dar. Assim que pode vir aquele algoz, matar aquela vida, mas será salvo. Por quê? Porque um dia eu ou você pregamos a palavra de Deus para ele. Desde o último momento de vida, portanto todos aceitaram a Cristo, no último momento de vida ele teve a vida salva, foi fato de Dimas. Glória a Deus. Passamos então para o terceiro ponto: como enfrentar a perseguição. Nós temos a maneira bíblica, uma orientação de Deus para enfrentarmos a perseguição. Primeiro, evangelizando e fazendo missões. Sim, somos perseguidos, então evangelizamos, anunciamos a palavra, não nos calemos. Se bem atentarmos, consultaremos. A igreja só começou a evangelizar e fazer missões depois da perseguição que lhe moveram as autoridades judaicas após a morte de Estevão. Temos referente a Atos dos Apóstolos 8, verso 4 e verso 5, e capítulo 13, verso 1 a 13. O que estamos esperando é hora de atravessarmos as fronteiras com o Evangelho de Cristo. Bem, como dissemos, Jesus disse: ide e anunciai a palavra a todos, e saiam de Jerusalém. Saiam, mas o povo, os apóstolos estão ali parados. Mas quando será o dia de sairmos? Mas Deus achou por bem então deixar a perseguição afligir os apóstolos, a perseguição afligir a igreja,
E quando a igreja foi perseguida, afligida, presa, então sim, eles saíram para evangelizar. Eles saíram de Jerusalém para anunciar até os confins da terra naqueles dias. Evangelizaram quase toda a humanidade dos seus dias, mas não evangelizaram todos os homens. Deus. Mas através da perseguição, eles saíram para evangelizar e fazer missões. Depois do que? Depois da morte do homem, do sangue derramado de Estevão, a semente para eles foi o sangue de Estevão. Então anunciando, então agora saíram para anunciar a palavra. Ponto 2. De como devemos enfrentar a perseguição? É apresentando uma apologia de nossa fé. Contra a perseguição cultural e institucional, a recomendação de Pedro é clara e urgente. Diz Pedro: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. 1 Pedro 3, verso 5. Mas santificai a Cristo em vosso coração. Pronto a responder aquilo que nós aprendemos, conforme a fé, a responder pela fé, testificando em Cristo, comungando com Cristo, anunciando a palavra também àquele que nos persegue. Terceiro ponto de como devemos enfrentar a perseguição é conservando nossa identidade como povo de Deus. Conservando a identidade. A identidade é algo próprio. A identidade de alguém é minha identidade. É o modo de agir, de viver é Cristo. É a forma de viver Cristo diante do mundo, diante dos algozes, diante dos perseguidores. Mas é a minha identidade. Ela tem sua identidade, sua forma de conservar, de mostrar ao mundo. Aleluia. Agora, nós somos perseguidos porque somos um povo especial. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Referência a Tito 2, verso 14. Enfim, representamos tudo o que o mundo odeia. Nós, luz, eles, ainda em trevas. Porfiemos por uma vida santa e justa. Glória a Deus. Por quê? Porque nós somos luz para os gentios. Que eles possam ver em mim, na minha vida, o mundo, o ímpio, o pecador, ver na minha vida a luz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar a conclusão então, meus irmãos. Glória a Deus. Uma reflexão, meus irmãos. Que mesmo na perseguição, mesmo na pressão, mas mesmo assim, Deus é com nós. Deus está com nós. É a palavra do Senhor. Aleluia. E na perseguição, Deus dá para nós o escape. Eles dão o escape para essa igreja. 1 Coríntios 10, verso 13. Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Não importa a aflição, o problema, a dificuldade, o tormento, mas Deus olha para nós, Ele nos dá o escape. É Deus que nos dá, não é o pastor, não é o irmão que pode dar escape para nós como pessoas, ou para nós como igreja, mas é o próprio Deus que nos mostra o escape. Deus é o escape para essa igreja, para Deus. E Deus, Ele prova a fé da igreja. Tiago 1, verso 2 ou 4 nos diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando cair em tentação, sabei que isso é a prova da nossa fé. Vem a tentação, mas Deus prova a nossa fé nisso. Senão eu não vou fazer isso mal. Eu vou tomar esse caminho, porque Deus me deu outro caminho. Porque o Senhor é contra esse ensinamento do mundo.
Então Deus prova a nossa fé através da tentação que vem por nós. Por Jesus Cristo, como homem, experimentou as tentações a qual o mundo poderia dar a ele. Na sua mocidade, na sua adolescência, na sua juventude, quando era adulto, mas ele enfrentou todas as tentações. Ele preservou a sua fé diante das tentações. Foi provado, mas não deixou em vão a obra que ele tinha para fazer. Deus é o refúgio da sua igreja. Bem, aonde nos refugiarmos? Nem Jesus. Diz o Salmo 46, verso 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas mesmo que isso tudo ocorra, nós não temeremos, porque Deus está conosco. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus livra a sua igreja da angústia. Salmos 54, verso 7 nos fala assim: pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Aleluia. Então Deus livra seu povo da angústia. E Deus nos faz que agora vencer, se sobressair sobre os seus inimigos. Por quê? Porque nós guardamos a fé. Guardamos a fé em Deus. E por isso nós temos a vitória garantida. Nós devemos nos sobressair de sobre nossos inimigos. Deus conforta a sua igreja em meio à perseguição. O próprio Deus acolhe, como nos abraça, acolhe e conforta a igreja, conforta a mim e a você. Não importando qual for a angústia, o problema, a dificuldade, não importando o tamanho do choro, mas Deus nos conforta, ó Deus, em meio à perseguição. Para Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E poderíamos decorrer nesse texto. Preciso passar pelas águas, as águas não submergiram. Passar por fogo, a fogo não queimaram. Passar pelos leões, mas não foram mortos. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus nos guarda. Aleluia. E para finalizar, os molhos da vitória. Salmos 126, verso 6 nos diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Os molhos da vitória, os feixes pequenos, mas os feixes da vitória. É para nós, para aqueles que mudam andando, chorando, gemendo, sofrendo, sendo perseguidos, mas não negando a fé, não negando a palavra de Deus, confiando e sabendo que Deus é conosco, Deus dá para nós a vitória. Mas se você passa por um problema, alguma dificuldade, creia no Senhor, não negue a fé, não deixe pegar para o Senhor, e saiba que Deus tem para nós uma vitória muito grande. E a vitória maior é após a nossa morte. Eles não morrem porque aqueles homens de Deus morreram não negando a fé, foram apedrejados, foram esfaqueados, cabeça cortada, crucificados, queimados, mas não negaram a fé e alcançaram a vitória. Deus, para mim, para ti esta manhã, também a vitória para nos dar. Eu quero passar o encerramento dessa lição ao irmão Edgar, que está então na continuidade.